Fala aí galera, tudo tranquilo? Dando sequência à nossa série Cartas à Igreja, hoje eu quero começar a estudar com você a Epístola de Tiago. Mergulhando um pouquinho no contexto do livro antes de estudarmos o seu conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do Bible Project que explica muito legal o que estava acontecendo, dando um panorama histórico e também da conexão com o conteúdo do livro. Fica aqui a tarefa de casa. Mas, de maneira resumida, o que estava acontecendo? Nós temos aqui, Tiago foi a primeira epístola escrita em ordem cronológica. Dizem os estudiosos em torno do ano 44 ou 47. Nessa altura do campeonato, o Evangelho de Mateus já havia sido escrito, mas Tiago chega como a primeira epístola. E o que está acontecendo? Pedro saiu de Jerusalém para plantar novas igrejas e nesse momento Tiago assume de certa forma a liderança. Então ele está nesse papel muito apostólico, uma coluna da igreja, trazendo orientação para a igreja de Jerusalém, que está passando por um tempo muito difícil. Houve uma grande fome, muita pobreza nesse período, a cidade de Jerusalém sofreu várias coisas e, consequentemente, os cristãos de Jerusalém também. E dois comentários aqui importantes antes de entrarmos, na realidade o nome de Tiago não é Tiago. O nome dele é Jacó, Jacobos, Yaakov. Jacó era o nome dele, mas o rei Tiago, o King James, achou que seria interessante mudar porque era perto do nome dele, então hoje nós chamamos de Tiago, mas vale entender que tradicionalmente o nome dele era Jacó. Algumas traduções antigas mantêm assim, mas o nome já está errado há vários anos, acho que está mais fácil a gente se referir a Tiago, então entendo que quando eu estou falando de Tiago, eu estou na realidade falando de Jacó. Outra coisa importante entender, e aqui vale até um comentário do Justo Gonzalez no seu excelente livro Uma História Ilustrada do Cristianismo, nós precisamos entender que cristãos, os cristãos aqui desse primeiro período, eles não consideravam o cristianismo uma nova religião diferente do judaísmo. Pelo contrário, eles entendiam em Cristo o cumprimento do advento prometido, o Messias que havia vindo, então eles apenas enxergavam a promessa feita a Abraão agora tendo um cumprimento. E nós vamos ver um pouquinho disso, especialmente aqui no começo, nas primeiras epístolas escritas, isso é muito claro, mas precisamos entender também o que a igreja estava passando, porque esses judeus messiânicos, podemos assim dizer, que criam em Cristo, que estavam se convertendo, muitas vezes estavam tendo conflitos com os judeus que ainda não criam no Messias. Sua crença vinha do mesmo lugar, mas alguns ainda não haviam enxergado em Cristo esse advento prometido. Então vale entender que não era uma nova religião. A ideia, na verdade, era o cumprimento do que Deus já havia prometido a Abraão, e veremos isso na epístola. Mas tudo isso faz parte desse momento onde Tiago está escrevendo essa epístola à igreja. Vemos uma cidade com sofrimento, um evangelho novo sendo pregado pelas ruas de Jerusalém e um líder maduro, trazendo muita orientação preciosa, baseada especialmente no Sermão da Montanha. As palavras de Jesus é um marco do que Tiago vem a dizer, e é muito interessante ver um pouquinho já do seu próprio testemunho pessoal aqui, porque vemos em João 7, no versículo 5, ao longo dos evangelhos, que Tiago, os irmãos de Jesus, os outros filhos de José e Maria, porque se você não sabia, esse Tiago é o irmão de Jesus, eles não criam que Jesus era o Cristo, mas após a sua morte e ressurreição, estes se tornaram servos do mesmo. Então vemos aqui também, de uma maneira apologética talvez, uma defesa à ressurreição de Jesus, que seus irmãos que antes não criam nele, agora passaram a servi-lo. E ao longo dessa epístola você percebe em Tiago uma postura de um homem forte, mas muito amoroso. Ele é firme ao exortar, mas sempre faz isso com amor, como deve ser a conduta de um servo do nosso Senhor. Dito isso, vamos mergulhar agora. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Perceba mais uma vez o tema mundo judaico, falando com as 12 tribos da dispersão. Versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma.
Então, lembra que a gente falou, a igreja estava passando por muita dificuldade, porque a cidade de Jerusalém estava passando por muita dificuldade. Havia fome, pobreza, muitos problemas para se lidar e enfrentar, e Tiago vem trazer ao meio disso também perseguição da parte dos judeus que ainda não criam em Cristo, muitos conflitos culturais, sociais ali na cidade. Então ele vem trazer um lembrete, considerar motivo de grande alegria, quer dizer, motivo para celebrar o fato de que você passa por provações, porque essas vão te aperfeiçoar. E essa é uma perspectiva que é muito essencial para os seguidores de Jesus ainda no dia de hoje. Precisamos entender o como tempos difíceis nos aperfeiçoam, porque por mais que nós possamos ser chacoalhados por tempos difíceis, não somos esmagados. Temos em Cristo o nosso campeão que venceu a morte e o inferno por nós e nos concede a vida eterna. Precisamos saber que mesmo que passemos por desespero aqui embaixo, do outro lado nos aguarda uma vida de profunda, extrema, completa alegria em Cristo Jesus. Por isso não somos abalados com as dificuldades desse mundo. Mas além disso, não é somente no reino vindouro que temos esperança, é saber que mesmo hoje, as dificuldades que passamos, elas vão produzir um aperfeiçoamento na nossa fé. Assim, chegaremos a um lugar de ser aperfeiçoados, sem vos faltar coisa alguma. Eu acho interessante a palavra aqui, chara ou xará, a alegria, satisfação, é isso que ele está dizendo, uma satisfação. Esteja satisfeito em passar por dificuldades, porque mesmo no meio delas você não está abandonado. Ele continua no versículo 5 dizendo: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos sem criticar e lhe será dado. Se você tem falta de sabedoria, precisa pouco mais de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá isso livremente. Então, eu acho isso muito interessante, já vindo de carona com o que ele acabou de falar. Porque muitas vezes nós não temos a sabedoria de olhar para os momentos que estamos passando e enxergar o como isso nos fortalece, o como isso nos complementa. Mas podemos e devemos pedir da parte do Senhor sabedoria, porque o depósito dele é infinito. Agora, se você vai pedir, você tem que fazer isso do jeito certo. E aqui aprendemos um segredo indispensável para a nossa vida de oração e mesmo toda a nossa caminhada cristã. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Quando pedimos algo para o Senhor, não fazemos isso duvidando. É isso que Tiago vem trazer, essa orientação. Você não pede pensando, eu não sei se o Senhor vai fazer. Você pede já com ações de graça, sabendo que Deus vai agir em seu favor, porque aquele que duvida é como a onda do mar, movida e agitada pelo vento. Isso fala sobre inconstância. Ele diz que essa pessoa não deve pensar que vai receber coisa alguma, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz, é inconstante em todos os seus caminhos. O que quer dizer ter a mente dividida? Você não está nem pensando de acordo com o reino dos céus, nem de acordo com o reino das trevas. E isso vai trazer instabilidade para a sua jornada, para o seu caminhar. Na verdade, Tiago apresenta aqui a incredulidade como a raiz da instabilidade nas nossas vidas. E se você fizer uma matemática rápida, você vai perceber que as áreas que você tem tido maior dificuldade no seu caminhar são logo as áreas que você tem a maior dificuldade de crer. Onde você mais duvida, você mais sofre. Por quê? Tem uma instabilidade. Em primeira instância, pode parecer que essa passagem fala apenas acerca de petições, mas não é só sobre como pedimos que vai haver instabilidade, porque ele diz o seguinte: pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, a incredulidade não é só um problema na hora de pedir algo a Deus, vai ser um problema em toda a sua vida, porque essa dúvida, na verdade, revela algo mais profundo no seu coração do que simplesmente se você vai receber algo numa oração ou não. Isso revela o como você enxerga Deus. E o como você vai caminhar está diretamente conectado com a maneira que você enxerga Deus, a revelação que você tem do Pai. Então perceba, essa pessoa não caminha numa incredulidade completa, total. Ela não duvida da existência de Deus, por exemplo, porque ela está pedindo algo para Ele. Logo, não é da existência de Deus que essa pessoa está duvidando, mas do seu caráter. Quer dizer, ela crê que Deus existe, mas não que Ele é o Pai bondoso que quer cuidar de seus filhinhos, como Ele diz. Então ela pede pensando, Ele não vai fazer, Ele não quer o meu bem. E isso gera instabilidade. Você crê em Deus, mas não
que ele é quem ele diz ser. Então tome cuidado com a maneira como você enxerga o Pai, porque a maneira como você enxerga o Pai tem que ser segundo a sua palavra. Ele é quem ele diz ser. Então não deixe em seu coração haver essa incredulidade mesmo que parcial, porque isso vai trazer instabilidade para toda a sua vida. Ele continua dizendo o seguinte: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Lembra que nós falamos que estava tendo uma dificuldade, muita pobreza nesse tempo? Tiago vem trazer uma perspectiva de que as riquezas desse mundo são passageiras, né? Todo esse mundo é passageiro. Então nós não devemos nos apegar a isso. Então, mesmo o irmão de condição humilde, né, esse ele deve celebrar quando ele está numa alta posição, quando as coisas melhoraram. A vida tem seus altos e baixos, mas não é isso que nos define. Então, né, se estava ruim e melhorou, glória a Deus. Mas para aqueles que acabaram perdendo tudo e estão fazendo o caminho inverso, ele também traz a mesma orientação. O rico na sua humilhação, porque passará. Então essas coisas passam. Os altos e baixos passam. A nossa identidade não está em nenhuma dessas coisas. Precisamos entender que essas são coisas passageiras. Então, independente se você está no alto ou no baixo da sua vida, glorifique ao Senhor e entenda que essas coisas terrenas vão passar. Não vivemos segundo ao nosso status terreno, devemos nos preocupar com a condição da nossa eternidade. Versículo 12: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Tiago fala pra gente de uma progressão aqui. E aqui é uma grande orientação para que nós fiquemos firmes, caminhando como devemos na presença do Senhor. Primeiro, voltando para o versículo 12, feliz aquele que suporta a provação com perseverança, que depois de aprovado receberá a coroa da vida. Tiago, mais uma vez, eleva a nossa perspectiva para a eternidade. Não estamos vivendo para esse tempo, estamos vivendo para receber um prêmio, Estamos vivendo para sermos aprovados e por isso suportamos toda a aprovação. Mas eu acho muito interessante o que ele continua dizendo no versículo 13. Quando nós somos tentados, a gente não diz que é tentado por Deus, porque Deus, ele não é tentado. Atributo importante do nosso Senhor, ele não é tentado. Ele não é levado por ideias que vêm daqui ou lá. O nosso Senhor, ele é constante, ele é luz e nele não há sombra alguma. E, do mesmo jeito, ele não tenta ninguém. Então, quando você é tentado, não adianta você ficar indignado, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não é Deus que está fazendo isso com você. Pelo contrário, isso é fruto da sua própria natureza pecaminosa. Então, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. E se você dá lugar, é atraído e seduzido pelo seu desejo, então isso produz o pecado. E o pecado produz a morte. Então vai haver essa progressão e essa consequência na nossa vida. Sendo o pecado a linha do hamartia, errar o alvo, onde que nós temos que parar isso aqui é no desejo. Então é na administração dos nossos desejos e vontades. Mais tarde vamos ver Paulo escrevendo aos Gálatas, inclusive já é a próxima epístola escrita, Gálatas 5 dizendo que os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, vão haver desejos em nosso ser que vão ficar insatisfeitos, porque nós agora caminhamos de acordo com uma nova cultura. É o que diz Efésios 5:8, que nós uma vez estávamos perdidos nas trevas, mas agora fomos feitos filhos da luz, caminhamos então na luz. E aqui é importante você entender que existe hoje uma certa dualidade de natureza, nós falamos muito sobre isso aqui no canal. Você é um espírito que nasceu de novo, se você já se arrependeu, creu no Senhor Jesus, foi batizado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura.
Então, no seu espírito, você nasceu de novo, mas a sua carne ainda precisa ser restaurada, ainda precisa nascer de novo, o que acontecerá na ressurreição dos mortos. E nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas é por isso que existe esse conflito de natureza, que é o que ele diz mais tarde, no versículo, a partir do versículo 16 ali, 17 também, falando que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque tem naturezas opostas. Quer dizer, o nosso ser, essa dualidade está em batalha constante, porque o espírito procede de uma cultura, a carne de outra. É o que Paulo vem complementar em Romanos 7, dizendo que existe dificuldade de fazer as coisas boas que queremos fazer, existe dificuldade em não fazer as coisas ruins que não queremos fazer. Por que essa diferença? Paulo vem atrelar isso à humilhação desse corpo perecível. E ele dá graça a Jesus Cristo, que nos livra disso, através da ressurreição dos mortos. Mas o que você precisa entender? Vão haver desejos que são maus, porque a carne é regida pela lei do pecado. Então vão haver desejos que nós não podemos atender, vontades que nós não podemos fazer. Não somos levados e conduzidos pela nossa vontade. Somos regidos e conduzidos pelo senhorio de Cristo Jesus e devemos, de maneira honrosa, controlar os nossos corpos, como diz 1 Tessalonicenses 4:4. Então nós nos posicionamos no lugar de controle e dizemos não a esses desejos. Porque se dermos lugar a esses desejos, mesmo em pequenas concessões, eles vão produzir o pecado. E o pecado vai trazer graves consequências. Versículo 16, agora a nossa última sessão do primeiro episódio. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, ele termina essa sessão, esse conselho, dizendo isso. Não se engane, toda boa dádiva, todo bom presente vem do Pai das luzes. E eu acho muito interessante que nesse primeiro capítulo, olhando para isso, a maneira como Deus responde às nossas petições, que Ele se importa conosco, mesmo no meio da provação, e o fato de que Ele não é tentado de jeito nenhum e que nele não há sombra nem variação alguma. Isso pinta um retrato muito interessante de Deus Pai, de quem é o nosso Senhor, e precisamos olhar para Ele dessa maneira. Então, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, o Senhor sonhou conosco, nos gerou para algo e Ele nos chama a caminhar numa missão importante. E a vida da igreja muito é a respeito disso, desse relacionamento direto com o Pai, com quem o nosso Senhor Jesus Cristo nos reconciliou. Não existe vida longe desse relacionamento com Deus. Precisamos entender isso. E caminhando nisso, nós vamos agir trazendo os frutos do que é esperado. E com isso nós concluímos o primeiro episódio da Epístola de Tiago, que trazem orientações, exortações e mandamentos importantes, mesmo para a igreja contemporânea. Se caminharmos segundo a vontade de Deus, então desempenharemos o nosso papel como igreja. Essas são todas as lições importantes que aprendemos com Tiago. Mas diz aí, vamos conversar um pouquinho. Minha vontade é que eu pudesse tomar um cafezinho com você em pessoa para conversar sobre isso, mas mesmo que não conseguimos talvez fazer isso agora, vamos pelo menos conversar um pouquinho. Então aqui me diga nos comentários, qual foi a lição mais importante, o que mexeu com você, que você aprende aqui na Epístola de Tiago, e como você pode aplicar isso na sua vida cristã de maneira prática. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio.